Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Mais um momento em que nós vamos compreender a palavra do Senhor nosso Deus. Nessa ocasião, nós vamos falar sobre o perdão. Quantas vezes devo perdoar? Já parou para pensar nisso? Então vamos analisar a palavra do Senhor nosso Deus. Essa pergunta, ela foi feita ao Senhor Jesus por um dos seus apóstolos. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18 e o verso 21, a palavra diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7? Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim? E quantas vezes eu devo perdoá-lo? E ele já colocou o número: 7 vezes. Então a resposta do Senhor Jesus foi muito interessante, que Jesus falou assim: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E encerrou a conversa. Pedro não perguntou para Jesus se ele deveria perdoar 70 vezes 7 ao dia, na semana, no mês, ao ano. Ele não quis mais prolongar o assunto com o Senhor Jesus. Até porque, meus amados irmãos, perdoar é um ato muito difícil de fazer, porém necessário. E eu diria que obrigatório. Perdão é remissão da pena, remissão da ofensa, remissão da dívida, remissão da culpa. E nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós fomos perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso que é uma obrigação nossa perdoar também. Então, meu amado, existe uma dificuldade muito grande, porque absorvemos no nosso coração essa dificuldade. Percebam que Jesus estava falando sobre perdão, como tratar o irmão que nos machuca. Então, o verso 15 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus mostra Jesus tratando com as pessoas a maneira de perdoar e se dirigir aos nossos ofensores. Ele diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasses ao teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Ou seja, Jesus estava nos orientando a tratar do assunto do perdão, do irmão que nos ofendeu, como nós devemos tratar. Em nenhum momento Jesus falou que nós deveríamos guardar mágoa e rancor no nosso coração, mas sim perdoar. Então, dá uma olhada no seu coração, na sua vida, e analisa se você precisa perdoar alguém. Um dos maiores problemas que nós temos, meu amado, é quando a gente entende que ao perdoar, nós estamos beneficiando aquele que nos ofendeu. E não é isso. O perdão beneficia aquele que perdoa. Porque se você precisa perdoar, você carrega mágoa, ressentimentos, tristezas, angústias no seu coração. E isso é um peso que impede a manifestação plena do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então se faz necessário perdoar, não pelo ofensor, mas por você mesmo. E o interessante é que Jesus colocou isso como um ato condicional. Isso que é preocupante na vida daquele que não consegue perdoar. Abra sua Bíblia, por gentileza, meu amado, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, e nós vamos ler a partir do verso 5, que é muito interessante, e você vai reconhecer essa narrativa bíblica, porque você aprendeu, eu acho que uma das primeiras coisas que você aprendeu na igreja. A palavra diz assim, o verso 5 do capítulo 6 de Mateus: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará.
E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejais iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Aí vem a oração do Pai Nosso. Essa oração que nós conhecemos, aprendemos e ensinamos aos nossos filhos. E diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja que aí está o ato condicional. Eu recebo o perdão de Deus mediante o perdão que eu estabeleço. Veja o grande risco, meu amado irmão, que por não compreender a palavra, você está correndo. Eu preciso ser perdoado pelo Senhor. Eu quero o perdão de Deus, mas para isso eu preciso oferecer o perdão de Deus. Pai, perdoe as minhas ofensas, perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquela outra pessoa. Peça forças a Deus, meu amado irmão, para que Ele te dê essa condição de você perdoar, de você exercer esse ato maravilhoso que é o do perdão, para limpar o seu coração e a sua alma, e assim você ser plenamente cheio do Espírito Santo de Deus. Perdoar é uma necessidade do gênero humano. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz de Deus.